Bom, pessoal, então, bom dia novamente aí, bom dia, Gabriel. Ontem a gente terminou a aula mostrando quer dizer, a gente fez, né, a demonstração do teorema do transporte de Reynolds, identificamos ou vimos fisicamente o que era cada termo, né, no teorema do transporte de Reynolds geral aqui, né, relacionando a variação de uma grandeza n, que aí a gente fez essa escreveu essa equação, né, de forma geral, e aí o que foi dito na aula passada, né, o que a gente vai fazer é substituindo o nzão, né, que pode ser massa, quantidade de movimento linear ou angular e energia, né. Então o nzão ele pode ser uma dessas propriedades, a gente fez geral, né, fez essa demonstração geral, e o eta aqui, né, ou nzinho, se você quiser, ele é a grandeza intensiva associada a essa grandeza extensiva. E a gente fez isso para a gente poder fazer uma integral no volume, né? Ou na superfície de controle. E isso permite com que a gente analise essas grandezas de forma global. A gente não precisa, a gente vai ver bem en passant, né? Bem rapidinho, em MacFlu 1. Quem for continuar em MacFlu 2 vai ver com mais detalhes. Mas em MacFlu 2, quem continuar, quem for engenheiro mecânico, for continuar e fizer a MacFlu 2, vai ver que essas relações aqui elas vão ser aplicadas para volumes pequenos do corpo. A gente aqui, nessa parte do curso, quando a gente fala de análise integral, a gente pensa mais numa análise global, né? Por exemplo, o caso da banheira aqui, né? A gente não quer saber a diferença fundamental é que, por exemplo, para a conservação da massa, né? A gente fez aqui eu fiz essa analogia ontem com vocês, né? Eu fiz a aplicação dessa expressão aqui no problema de encher a banheira, mas a gente não precisou se importar com o que acontece com o fluido, ou a gente não seguiu o fluido, né? Ou então a gente não precisou analisar o que estava acontecendo no momento que o fluido entrava e se deslocava aqui dentro, né? A gente só quer saber a massa que entra, a massa que sai de forma global e o balanço de massa, quanto é que está acumulando ou quanto é que está eventualmente reduzindo a massa aqui, né? A gente não está preocupado no detalhe lá do fluido lá dentro, né? Em análise diferencial, a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas, enfim, o que eu estou querendo mostrar aqui, na verdade, eu desviei do que eu estava falando, né? O que eu estava querendo falar aqui é que a gente, ontem, né, a gente fez a demonstração dessa relação. O que é essa relação, né? A variação de uma propriedade no sistema e como essa variação se relaciona com a variação no volume de controle. Tá? Então, aqui, né, a gente sabe calcular, né? A gente sabe as relações de variação das leis físicas no sistema e aqui a gente quer determinar quanto que isso impacta no volume de controle, né? Por exemplo, aqui a gente não precisou identificar nenhuma massa, né, nenhuma partícula de fluido para identificar a conservação da massa, né, ou identificar, saber como que a conservação, ou seguir, né, isso que a gente estava falando, né? Lembra que em mecânica dos sólidos, ou em algumas aplicações de mecânica dos fluidos, a gente precisa seguir uma massa identificável de fluido. Aqui o que a gente está analisando é uma região. Ó. Quando a gente quer analisar a conservação da massa nessa banheira, o que a gente está fazendo, né, é pegar uma região do espaço, que é aquilo que a gente estava falando ontem, né, que as leis físicas não se aplicam, né? Então a gente pegou essa região do espaço aqui. O nosso volume de controle é a banheira, é a água que está aqui dentro da banheira, né? Certo? Na verdade, pode ser até acima do nível da água, né? O volume de controle ele não precisa necessariamente ser no nível da água, porque a gente não sabe direito, né? À medida que essa banheira vai enchendo ou esvaziando, a gente não sabe direito onde vai estar o nível, ele vai mudar. Então a gente pega a superfície de controle um pouquinho acima, né, da superfície da água. E aí o que entra na superfície de controle, né?
uma vazão aqui de água, né, que é o que está saindo ou que está entrando aqui, né, pela torneira. E a outra superfície de controle aqui, né, fora, lógico, né, fora as bordas aqui do banheiro, né, mas a outra superfície de controle seria o ralo aqui, né, por onde está escoando a água aqui, né, numa certa velocidade. E o ralo tem uma certa área A, né. Então, a conservação da massa, ela não se aplica, né, aquilo que a gente estava falando ontem, ela não se aplica a uma região do espaço. Ela se aplica a uma porção de fluido que está escoando pela banheira, né. Então, o que a gente fez foi relacionar, né, foi fazer essa relação aqui, ó, justamente, né, é o que a gente estava procurando. Agora a gente está particularizando, né, a gente chegou nessa relação geral, entre a variação da propriedade no sistema e a variação numa região, né? E aí a gente particularizou para a massa, hoje a gente vai fazer para outras grandezas, para outras leis, tá? Certo? E aqui, ó, então aqui está a massa do sistema que não varia, e aqui está o fluxo de massa, né? Quando a gente aplica essa lei, essa regrinha aqui, ó, quando a gente identifica que a relação da propriedade extensiva massa tem a sua propriedade intensiva 1, né? Porque extensivo depende da massa e 1 depende da massa. Então, a propriedade intensiva 1 é relacionada à propriedade extensiva massa. Tá? Então, aí a gente escreveu, jogou isso aqui, né? Tá? Na nossa relação do teorema do transporte de Reynolds, e a gente ficou com a nossa relação entre a variação da massa no sistema, o que acontece no sistema, e o que acontece numa região fixa que eu quero analisar. Tá? Beleza? Então foi o que a gente fez ontem, né? Aí, enfim, a gente viu que existia uma massa, uma vazão mássica entrando, né? Um acúmulo aqui no caso, né? Se a gente tivesse chamado isso daqui de um M ponto, né? Um M ponto para fora significa que é uma vazão mássica, né? E um delta M ponto é a vazão mássica que entra, menos a vazão mássica que sai, que é o que está acumulando ali nesse caso, né? Nesse exemplo, que está entrando 50 kg por segundo e saindo 30 kg por segundo. Então está acumulando 20 kg por segundo, tá? Uma coisa importante da gente enfatizar aqui é o seguinte: isso a gente viu, né, de uma forma bem resumida lá atrás, em conceitos fundamentais, viu alguns exemplos aqui também, né, mas a gente vai ver isso com mais detalhes em análise diferencial, quando a gente começar a analisar o fluido, né, ou dentro do fluido. Por enquanto, a gente não vai analisar o perfil do escoamento do fluido em detalhe. Tá? A gente só vai analisar, como a gente fez aqui, né, o que acontece na saída, o que acontece na entrada, e fazer um balanço global, por exemplo, de massa em função das propriedades na saída e na entrada. Só que a questão é que para a gente fazer isso, a gente tem uma integral aqui, né, de V dA, né, tem um ρ aqui, a massa específica, né, mas observa que esse vetor velocidade aqui está dentro de uma integral. Ó. De forma geral, esse perfil de velocidade pode ter uma forma bidimensional, pode ser V de x, y, z e t, né? Pode ser uma coisa muito complicada, tá? Ou até mais geral, né? Certo? Então, é o que está mostrando aqui, ó, esse daqui é o escoamento de um fluido dentro de um tubo, a gente tem a condição de não deslizamento na parede do tubo, né? Então, o fluido que está em contato com a parede vai adquirir a velocidade da parede. Se o tubo está parado, ele vai, né? O fluido vai ficar parado aqui. E aí, para um tipo de escoamento, para uma característica de escoamento que a gente vai ver qual é mais para frente, né? Um perfil parabólico se desenvolve, que é esse aqui, ó. Ou então, se for, isso daqui é para um duto circular, né? Esse perfil de velocidade aqui é para um tubo circular, e no regime laminar. Então a gente vai ver por que isso mais para frente, análise diferencial, né? Por que o escoamento adquire esse comportamento. Mas eu posso ter um comportamento até mais geral, ó, uma coisa aqui mais geral aqui, que é dado por essa linha marrom clara aqui, né? Tá? Mas o que a gente pode fazer para simplificar a vida, e o que a gente vai fazer aqui na maioria dos casos, é considerar um perfil de velocidade uniforme, ó, é pegar aqui e traçar uma média aqui, ó, tá vendo? Então esse é o perfil de velocidade exato, vamos dizer assim, né?
E esse daqui é um perfil de velocidade uniforme, que é a média dessa função aqui. Tá? Aqui eu poderia fazer a mesma coisa, traçar um perfil de velocidade uniforme. A gente falou disso em conceitos fundamentais também. Em algum momento lá atrás, se vocês olharem as aulas de conceitos fundamentais, a gente já comentou isso lá para trás. Tá? Então, isso simplifica muito nossa vida, porque a gente não precisa se preocupar com essa integral. Eu vou resolver um problema, um exemplo, que esse perfil de velocidade aqui, ele é parabólico, como a gente viu aqui, descrito por uma relação unidimensional, na verdade. Só para ilustrar como é que resolve, né? Mas, de forma geral, assumindo que esse perfil de velocidade aqui é parabólico, ele pode sair da integral aqui, né? Se o escoamento for incompressível, né, se o ρ não variar, ele também sai da integral. A gente fica com a integral da área aqui, né? Que é a própria área, né? Então fica ρ, velocidade média, né? Se eu assumir que essa velocidade aqui não varia em y, por exemplo, né? E nem em x, então eu posso considerar uma velocidade média aqui, tá? E aí simplifica a vida, né? Essa integral aqui fica mais simples, tá? Uma outra maneira, aí aqui é só uma questão de notação, né? Para a gente entender aqui essa questão até mesmo do produto interno, né? Do produto escalar aqui, né? Lembra que no teorema do transporte de Reynolds apareceu, ele foi escrito dessa forma, deixa eu voltar aqui, ó. Ele foi escrito dessa forma, né? Essa é a forma do teorema do transporte de Reynolds para a conservação da massa, e apareceu esse termo aqui, né? Eu até tinha falado na aula passada, né? Na aula de ontem, sobre a vazão mássica, né? Que representa esse conjunto de variáveis, mas se vocês observarem, ó, em todas as relações, aqui está o eta, né? Então o eta vai mudar para cada lei física, mas o ρ VDA vai estar sempre lá, tá? Beleza? E aí, por isso que a gente faz. Eu falei disso ontem, né? E aí estou voltando aqui, porque essa. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, esse produto interno aqui, ó, que eu falei que a normal unitária é sempre para fora, lembra? A projeção do V em dA é que vai dizer o sinal dessa integral na superfície de controle que você está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, um exemplo disso que eu acabei de falar. Ó. Olha só, aqui tem um escoamento num tubo. Então, de novo, né, um perfil de velocidade parabólica, a gente vai aprender a escrever esse perfil de velocidade, tá, na entrada. Aí ele ficou um pouquinho, a área diminuiu um pouquinho, né, então a velocidade ficou mais achatadinha aqui, a gente vai ver por que também mais para frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento é o seguinte, ó, isso aqui é um tubo qualquer, né, genérico, e eu tracei meu volume de controle em torno do fluido aqui, tá? Então está aqui em torno do fluido, aqui em um local, um ponto qualquer do fluido, do tubo, eu cortei ali o volume de controle, ó, e analisei o escoamento aqui nessa curva aqui do tubo, tá? Então o fluido entra aqui, faz uma curvinha, um certo ângulo θ ali para cima e sai lá no ponto, né? Entra aqui no ponto 1, por exemplo, né? E sai aqui no ponto 2. Aí mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte, né? A normal unitária aqui é sempre para fora, lembra? Então, a minha normal unitária, se você quiser chamar de dA, né? Aqui eu chamei de N, mas também pode ser dA, enfim, cada um usa a sua notação, né? Tá? Aqui ela está para fora, sempre para fora, e ali vai estar para fora também, tá? Que é o que está escrito aqui. Aí, olha só, tem muito autor que já escreve, ó, em vez de colocar aqui, ó, ou ρv, né? Aqui eu já tirei da integral, né? Já estou assumindo velocidade média, então já tirei de dentro da integral, né? Então A, né? Ou N, aqui poderia ser dA, né? Bom, aqui é a área, né? O vetor área, aqui eu coloquei A vezes a normal unitária, tá? Então são duas maneiras equivalentes de escrever, né? Tá? Então aqui antes de fazer o produto interno, aí aqui, ó, quando você faz o produto interno, né, o produto escalar, como aqui no ponto 1, que é a entrada, né? Ele está chamando aqui de entrada, tá? A entrada aqui desse tubo aqui, ó. Tá? Aqui é o in, né? Aqui, ó, in e out, né? O inlet e outlet. Então ele já coloca aqui o menos, ó, porque esse produto escalar aqui, ele vai dar negativo, né? O V está para a direita, né? O vetor velocidade aqui, ó, ele chamou esse VAVG aqui de V1, tudo bem, né? É a mesma coisa aqui, só a nomenclatura que o autor usou a nomenclatura de V1, eu uso de velocidade média, average aqui, né? Só para
enfatizar que é uma velocidade média, tá? Mas entendam, né, que AVG, que é average em inglês, é igual a V1, tá? É a velocidade média aqui, certo? Então, e aqui, inclusive, eu até fui além, né? Tirei o 1 aqui, mas vocês poderiam colocar 1 aqui, a mesma coisa, tá? Então tá meio confusa essa anotação desse slide aqui, mas tudo é V1, tudo é uma velocidade média aqui, tá? Esse cara, né? Esse cara, aqui também, né? Tá? Certo? Aqui. Bom, aqui seria V2, né? Porque eventualmente a velocidade pode mudar, né? Então observa que aqui ó, na saída, como a área mudou, a gente vai ver por quê, até pela continuidade, né? Até pela essa, a própria expressão que a gente está analisando aqui, vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Ó. Aqui a velocidade mudou porque a área mudou, a gente vai analisar isso. Então aqui seria o V2, tá? Certo? Então aqui, ó, eu já estou fazendo, ele já está fazendo a conversão de sinal lá, né? Enfim, quando a normal unitária está contrária ao vetor velocidade, então tem um menos ali, né? Menos ρ AV, 1, né? Na entrada. E na saída, é positivo, porque a normal unitária e o vetor velocidade estão apontando na mesma direção. Então, o produto escalar vai ser mais ρAV, né? E aí o vetor sai, né? Observa a segunda coisa importante de ver aqui, ó. A anotação de vetor aqui sai, né? Porque quando você faz o produto escalar, o resultado é o quê? É um escalar, né? Certo? Então, aqui, o barra aqui é de média, né? A barra aqui em cima é de média, não é de vetor. Aqui a gente tem a anotação vetorial e aqui enfatizando que é média, tá? Então, para cada entrada, sempre, né, o vetor velocidade e a normal unitária diária, né, se você quiser jogar a normal unitária dentro aqui da nomenclatura diária, né, vai ser oposto, porque, né, a velocidade está entrando e a normal unitária está para fora. Então, na entrada eles vão ser opostos, normalmente é menos, né, e na saída eles vão ter a mesma direção, tá? Certo? Agora, de forma geral, isso aqui é só um comentário, né? Quem quiser trabalhar assim, deixar sempre o produto escalar indicado, e aí você faz para cada entrada e para cada saída a questão do sinal, né? Se está na mesma direção, em direção contrária, tá? Beleza? Aí é gosto do freguês, como cada um preferir fazer, mas só para manter, não sei, para não errar, né? Eventualmente não errar em sinal, tá? Mas como cada um quiser. Então aqui só a anotação, né? Então aqui, ó, isso daqui é um vetor. É o seguinte, ó, o V1 é um vetor. Essa velocidade média aqui, ó, ele é um módulo, isso que é importante entender, ó, ele é um módulo dessa velocidade média. Mas observa que, por exemplo, um tubo inclinado, né, essa velocidade média ela pode estar inclinada. Se eu colocar meu eixo x, y aqui, ó, essa velocidade média vai ter uma componente em x e vai ter uma componente em y, tá? Então, isso daqui é vetor, ó, certo? Isso é um vetor, na verdade eu até tinha falado. Isso daqui é escalar, né? Por que é escalar aqui? Porque eu fiz o produto interno aqui, né? Eu fiz o produto escalar. Então, nesse caso aqui, a barra aqui significa média, certo? Mas eu já fiz a projeção, então você não tem que fazer a projeção aqui novamente, certo? Beleza? Isso daqui já é a projeção da velocidade, né? Desse vetor velocidade na área. Então, isso daqui você não tem que projetar em lugar nenhum, tá? Entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com isso, né? A projeção já está feita aqui, ó. Tá? Certo? Essa conta aqui é a projeção desse vetor V1 nessa área. Essa conta aqui, né, na saída, é a projeção desse vetor nessa área. Então, cuidado, você não tem que fazer a projeção aqui de novo, ele já está projetado na área. Agora, a gente vai ver que a gente vai precisar fazer a projeção desse vetor aqui em alguns outros casos, né? Primeiro, a gente faz na área, e aí resolveu a vida dessa projeção, mas a gente vai ver até, inclusive, nessa aula agora, né, que a gente vai precisar da projeção nos eixos coordenados também. Tá? Então, primeiro, você não faz a projeção novamente aqui, já fez, já resolveu, né? Nessa conta que existe dentro dessa integral aqui, ó, tá? Então, dentro dessa integral aqui da superfície de controle, existe uma projeção que você faz e esquece da vida, mas depois vai aparecer em outro lugar que aí sim a gente vai ter que fazer essa projeção aqui, tá? Beleza? Então aqui, ó, o vetor V1, né, aí, enfim, só para acertar a nomenclatura aqui, né, o V1 barra é um vetor, aqui está negrito, né, seria uma velocidade média 1, com a símbolo de vetor ali em cima, né,
que é igual a V1 com símbolo de vetor, a mesma coisa para o V2. Né? Aí quando a gente for para a projeção, ó, aí observa, ele não está em negrito aqui, né? Então aqui V1x, né? Seria a projeção do V1 em x, aqui ele só tem componente em x mesmo, por exemplo, né? Nesse caso aqui um exemplo, igual a V1. E também tem muito autor que chama essa velocidade média sem subíndice nenhum, coloca um U, por exemplo, ou V, tá? Então, isso é um pouco genérico, né? Cada autor usa a sua nomenclatura. Mas eu vou, na medida do possível, tentar manter essa nomenclatura aqui para não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Certo? Então, aqui, ó, velocidade média em 1, né? Vetor. Aí, essa velocidade média em 1 só tem componente aqui, ó, certo? Da velocidade média, né? A barrinha ali em cima, ó, em x, né? Apontando na direção I, né? A normal unitária aqui em xi, né? E não tem componente em y nem em z, né? Onde j e k são as unitárias, né? As normais unitárias em cada uma dos eixos coordenados. E a componente 2 aqui, ó, a velocidade média na saída, aí sim, né? Se o eixo x e o eixo y tiver indicado dessa forma aqui, que eu coloquei aqui em cima, aí ela vai ter uma componente da velocidade média em 2, em x, né? 2 a saída. E eu tirei essa representação de média aqui, de propósito, né? Porque o que eu falei aqui, ó, posso até omitir isso, né? V2y, né? Representa a velocidade média de 2 em y, tá? Na saída, né? O 2 na saída, y é a projeção, aqui na direção j, né? Beleza? Então é só para acertar a nomenclatura aí com vocês, tá? Bom, alguns casos especiais da conservação da massa. Então está aqui, né, a conservação da massa para um volume de controle. E aí, em cada superfície de controle aqui, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Isso aqui é um balde, né, uma pessoa enchendo, jogando um copo d'água num balde. Então aqui a gente tem a entrada, né? Então se o nosso volume de controle está aqui em volta, né, englobando aqui o fluido dentro do balde um pouquinho acima, aqui estaria a entrada, né? Certo? Uma normal unitária para fora e a velocidade para baixo, né? E aqui estariam várias saídas, ó. Tá? Uma saída aqui, uma, né? Em volta do balde, o balde está tudo furado. Então a nossa superfície de controle, as superfícies de controle, né? Elas são o seguinte: tem essa aqui, 1, por exemplo. Aqui teria uma superfície de controle 2, uma 3, uma 4, uma 5, né? Então, e em todas elas, a gente tem que aplicar, né, essa regra aqui, ρVDA. Então, a gente aplica o ρVDA aqui na entrada, o ρVDA na saída, né? Certo? Então, se a superfície de controle, ó, aquilo que a gente acabou de falar, ó, tem velocidade, massa específica uniforme, eles podem sair, né? Essas grandezas podem sair da integral, a gente não precisa se preocupar em integrar, né? Ou com a forma funcional dessas relações, né? E a gente fica com essa relação aqui, ó. Em vez da integral, a gente fica com um somatório, né? Somatório da massa específica vezes a velocidade média, aqui, ó, porque uniforme, né? Isso que eu mostrei aqui atrás, ó, seria essa questão aqui, né? A gente traçar uma média aqui, e aí a velocidade é uniforme, tá? Certo? Você assumir uma velocidade média é sinônimo de assumir uma velocidade uniforme, porque a velocidade é uniforme aqui nessa seção transversal, né? Tá? E aí, voltando aqui, né? A gente substitui a integral, ó, por um somatório. Tá? Então, em cada i aqui, ó, em cada ponto que massa cruza a superfície de controle, né, o que o fluido está cruzando a superfície de controle, a gente tem que somar o ρ, V e fazer a projeção do V em A. Aqui vai ser negativo, né, porque a área está para cima e o V está para baixo, mas em cada saidinha aqui, né, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui o I vai de 1 até 8, né, porque são 7 saídas e uma entrada, tá? Beleza? Então, I de 1 até 8, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá?
Então, a gente tem uma projeção da velocidade na área em 8 locais, uma entrada e 7 saídas. Tá? Então, uma entrada e 7 saídas. E a gente não precisa se preocupar em separar a entrada e saída, porque esse produto interno aqui vai fazer o papel do sinal aqui desse somatório. Então, na entrada vai ser menos e nas saídas isso vai ser mais. Tá? E aqui está a nossa velocidade média, né? Vetor velocidade média, que quando a gente fez a projeção aqui, ó, perdeu essa, né? Aqui eu até coloquei de propósito um V barra e sem o V barra aqui, né? Aqui já é a projeção da velocidade na saída. E o menos aqui, ó, eu já fiz o sinal, tá vendo aqui, ó? Certo? Tirei aqui o produto interno e já coloquei o sinal aqui, porque na entrada, né, o V e o A têm sentidos opostos. Tá? Beleza? Para o escoamento unidimensional em regime permanente, lembra lá? Regime permanente derivada com relação ao tempo de qualquer coisa é zero. Então esse cara aqui vai embora, né? Tá? Beleza? Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Esse cara vai embora, né? Então só sobrou o que acontece nas superfícies de controle. Tá? E o que entra, a vazão máxima que entra, tem que ser igual à vazão máxima que sai. Ou, outra forma de dizer, né, que a taxa líquida de massa saindo é zero. Tá? Lembra que esse cara aqui, né, essa integral, representava a taxa líquida de massa saindo. Tá? Beleza? Então, a taxa líquida de massa saindo é zero, ou seja, o que entra é igual ao que sai. Então, a vazão máxima que sai, né? Mass flow rate, vazão máxima, que sai igual a vazão máxima que entra. É o caso da. Não era, desculpa, né? Não era o caso da banheira aqui, né? Aqui a vazão máxima que entrava, 50 kg por segundo, era maior do que a vazão máxima que saía. Então a banheira aqui está enchendo, né? Então o volume de água dentro, a massa de água dentro do volume de controle estava variando. Aqui a gente está assumindo, é um caso especial, tá? Isso daqui eu estou assumindo um caso especial, se em algum enunciado foi dito isso, seja um regime escoamento, seja um escoamento em regime permanente. Você já pode jogar fora esse termo aqui, tá? Certo? E aí, ó, nesse caso aqui, ó, o I igual a 1, né? Então, ρ1 na entrada, velocidade na entrada, área na entrada, e aí as saídas são 7, né? Só somando aqui, ó, o ρVA mais ρVA mais ρVA em cada termo aqui, né? Então, no regime permanente, esse nível aqui seria constante e a massa de água que entra é igual à massa de água que sai. Se o número de furinhos aqui for maior do que, né, e for tal, né, for tal que você tem mais massa saindo do que entrando, o balde vai esvaziar e a gente não está no regime permanente mais, tá? A massa de água aqui no volume de controle vai variar, tá? Se as entradas, né, e as saídas não forem uniformes, né, se eu não puder assumir essa hipótese aqui, não tem jeito, a gente tem que cair dentro da integral. Né? A gente não pode tirar a integral e a velocidade aqui, né? Eventualmente a massa específica sim, mas a velocidade a gente vai ter que resolver, vai ter que saber a expressão analítica dela para integrar. E aqui, né, essa é uma nomenclatura para vazão máxima, M ponto, tá? Normalmente M ponto é vazão máxima, né, quilos por segundo, e o Q é vazão volumétrica, né, metros cúbicos por segundo. E a razão entre eles, né, que a vazão máxima é massa específica vezes a vazão volumétrica, tá? Certo? Se o escoamento for incompressível, significa que a massa específica não varia, que é o que a gente vai normalmente estudar aqui. Tá? E aí, ó, eu tiro essa massa específica aqui de dentro, né? Certo? E aí a derivada desse cara é zero, porque não varia, né?
certo? Então, a derivada de ρ, então todo mundo aqui zera, né? Esse cara aqui, como a derivada desse cara aqui, como esse cara não varia, a derivada dele é zero, ele é constante, tá? Aqui a derivada do tempo é zero. Então, a única coisa que sobra é esse termo aqui que eu já tirei de dentro da integral, mais específica, né? Estou falando aqui, ó, voltar aqui, ó, a gente está aqui na expressão mais geral da conservação da massa, assumindo que a massa específica é constante. Então, a derivada no tempo desse cara é zero, e aí a gente tira, né, esse cara aqui de dentro da integral. Tá? Então, voltando aqui, né? Então, por isso que só sobrou essa relação. E aí, para o escoamento incompressível, a gente tem simplesmente que a vazão volumétrica é igual a zero. A soma, né, se esse escoamento aqui fosse incompressível, a gente não precisaria se preocupar aqui com a massa específica. Tá? Se eu dissesse aqui, seja o escoamento em regime permanente, incompressível. Esse cara aqui, só de dizer incompressível, a gente já vai ter essa relação aqui, né? A hipótese de escoamento incompressível é mais restritiva, né? Ela já zera a derivada temporal, por causa do ρ que está aqui dentro, né? Certo? Então a única coisa que sobra, então esse ρ aqui vai embora, simplifica, né? A única coisa que sobra é que a vazão volumétrica em cada entrada e em cada saída, né, o somatório das vazões volumétricas na saída, tem que ser igual ao somatório das vazões volumétricas na entrada. Então, se de antemão eu tivesse dito, esse escoamento aqui é incompressível, a massa específica aqui não varia, e que de fato não varia, né? Então você já tira fora aqui a massa específica. Tá? Então fica só a velocidade vezes a área na entrada, vai ter que ser igual a velocidade vezes a área, né? Aqui nesse caso, né? Somatório em cada uma das saídas. Tá? Beleza? Mesmo para o regime transiente, ó. Isso aqui é interessante, né? Se o escoamento for incompressível, mesmo para o regime transiente, essa relação aqui tem que valer, né? O volume de água que entra tem que ser igual ao volume de água que sai, mesmo para o regime transiente, tá? Beleza? E aí tá aqui, né? A vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai, tá? Tá, beleza. Tá aqui, né? Seria essa, enfim, é o que eu já tinha falado aqui, ó. Então, nesse caso, essa é a relação, né? Tá? Então, só as vazões volumétricas, né? Velocidade vezes a área na entrada, velocidade vezes a área na saída, né? Para cada J aqui, na entrada só tem um, né? Então, aqui, repara que a gente eliminou a massa específica, porque o escoamento ele é incompressível. Tá? E se as entradas e as saídas não forem uniformes, de novo aqui, ó, a massa específica foi embora, né? Tem o Q aqui, ó, de vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo. E aí eu tenho, se não for uniforme, não tem jeito, eu tenho que cair dentro dessa, entender essa expressão analítica aqui desse vetor velocidade e integrar, né? Tem que jogar aqui dentro como que é a forma analítica do vetor velocidade aqui, tá? Certo? Aqui, ó, é uma forma de computar a velocidade média, né, esse v bar aqui, se a gente souber a forma funcional do vetor velocidade. Então, ó, a vazão volumétrica, né, a gente acabou de ver, né, é integral na superfície de controle do VdA. Mas a gente sabe que ela tem que ser igual aqui, ó, a uma velocidade média vezes a área. Tá? Se eu fizer uma velocidade média aqui, ó, essas duas vazões volumétricas têm que ser iguais. Né? Isso me permite igualar a vazão volumétrica e isolar o v barra aqui. Ó. Tá? Então, o v barra vai ser integral na superfície de controle da velocidade vezes a área sobre a área. Tá? Então, essa é a velocidade, é uma média ponderada pela velocidade, né? Certo? Beleza? É uma velocidade média ponderada pela vazão volumétrica, isso que eles chamam aqui, né? Volume Average Velocity. Então, seria uma velocidade cuja média é obtida da vazão volumétrica, seria alguma coisa desse estilo aí, né? E a mesma coisa, observa que a gente tira, né, do teorema do valor médio, ou teorema de Lagrange em cálculo, né? Se a gente sabe calcular a integral de uma função, ó,
a média dela, o valor médio dessa função, é a integral dA sobre a área. Tá? Se vocês lembrarem lá de cálculo, isso daqui é equivalente. Né? Essa relação que a gente obteve aqui é a mesma do teorema do valor médio, ou teorema de Lagrange. Tá? É uma maneira de computar a velocidade média. Tá? A gente vai ver maneiras mais precisas, né, quando a gente entrar lá em análise dimensional, em análise diferencial. Tá? Mas essa é uma forma. Bom, vamos fazer um exemplo aqui então, que é o seguinte, ó. Então considera aqui, ó, lembra que eu falei, né? As hipóteses aqui, ó, a gente tem que ir pescando no enunciado, né? E quando você estiver na vida real, sua vida real de engenheiro, aí é uma análise crítica que você faz, né? Você tem um escoamento, existem parâmetros que a gente pode usar para definir a compressibilidade do escoamento, se for um gás, né? A gente normalmente analisa o número de Mach, que é a velocidade, né? O número de Mach é a relação entre a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som naquele meio. Então, se isso for menor que 0,3, o escoamento é incompressível. Tá? E aí a gente pode usar essas relações que a gente fez anteriormente. Normalmente, para um fluido, para um líquido, né, a gente não precisa fazer essa análise, porque os líquidos, a menos que eles estejam numa velocidade absurdamente alta, né, os líquidos têm uma característica de escoamento compressível. Bom, então aqui eu já, e ao longo do curso, né, isso que vai ser dado, né, considere o escoamento incompressível em um tubo numa junção, né, de tubo de água, mostrado aqui embaixo. Né? Então, ó, a área 1, o que é a área 1? Essa área aqui da região que o fluido está passando aqui, né? É 0,2 metros quadrados. A área 2 aqui, ó, 0,2 metros quadrados. E a área 3 aqui é um pouquinho menor, 0,15 metros quadrados, tá vendo? E além disso, existe um furo aqui em 4, ó. E ele diz que a vazão aqui é 0,1 metros cúbicos por segundo. As velocidades médias, né, assumindo propriedades uniformes. Então, observa aqui, ó, velocidades médias, tá vendo? A gente não precisa se preocupar com aquela integral lá, tá? Nas seções 1 e 3, são 5 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente. Ele quer saber a velocidade na seção 2. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, intuitiva, né, é a seguinte: como é que vocês acham que a gente poderia medir a vazão volumétrica? Aqui, ó, ele está dizendo, a vazão volumétrica, você tem um tubo desse, está furado aqui, né? E aí você quer saber qual a vazão volumétrica que está saindo pelo furo. Como é que vocês acham que a gente conseguiria medir isso? Em casa mesmo. Alguém tem alguma sugestão? O que é vazão volumétrica, né? O que é essa grandeza, vazão volumétrica? O que ela representa? Aqui, ó. Ele está dizendo aí que a vazão volumétrica é de 0,1 metros cúbicos por segundo. Então, se eu tiver um recipiente de 0,1 metros cúbicos, quanto tempo que vai levar para encher esse recipiente? Alguém? Um por vez. Um segundo, né? Se essa vazão aqui é de 0,1 metros cúbicos por segundo, se eu tenho um recipiente de 0,1 metros cúbicos, ele vai levar um segundo para preencher. Então, para determinar a vazão, você pega um recipiente graduado, né? Você pega um balde,
que você pode ter em casa. E você vai coletando o fluido que está escapando ali, né? Você vai enchendo o balde. Tá? Então você vai coletando o líquido ali e mede o tempo. Por exemplo, se esse balde tiver, sei lá, 5 litros e ele encheu em 1 minuto, é só você fazer a relação aqui, né? 5 vezes 10 é menos 3 metros cúbicos sobre 60. Aí você sabe a vazão volumétrica que está, ou se você quiser em litros por segundo, né? Só dividir 5 por 60. Tá? Certo? Beleza? Então vamos lá. Conservação da massa, né? O teorema do transporte de Reynolds, a gente vai saber, ele quer saber a velocidade em 2, então a gente tem que aplicar a conservação da massa aqui nesse sistema aqui, né? Nesse volume de controle. Tá? Então, a partir das hipóteses, ó, escoamento incompressível, então só o escoamento incompressível aqui já ia tirar esse rodo aqui de dentro e zerar esse cara. Tá? Com perfil de velocidade uniforme em cada seção, em regime permanente, então aqui nem precisava ter dito, né, que é regime permanente. A gente tem essa relação aqui, ó, somatório em I da velocidade média vezes a área igual a zero. Tá? Beleza? Então essa é a relação que a gente saiu lá do teorema do transporte de Reynolds. Então vamos ver como que a gente escolhe o volume de controle, né? Para a gente simplificar essa projeção aqui, para a gente simplificar a nossa vida. Tá? Então uma regra simples aqui, é fazer sempre a superfície de controle normal ao escoamento, em todos os locais onde ele cruza o escoamento, né, sempre que possível. Por que isso? Olha só. É o que ele está falando ali, é isso daqui, ó, tá vendo? Então, o escoamento está aqui, ó, então você traça uma superfície normal aqui, tá vendo? O escoamento aqui em 3 está saindo ali, você traça uma superfície normal aqui. Em 2 está ali, você traça uma superfície normal. Porque a projeção, né, essa projeção aqui, a normal unitária vai estar aqui, né? Paralelo, mas em sentidos opostos aqui também, ó. Certo? Ali também, tá? Beleza? Então a projeção, você não precisa se preocupar com cossenos tetas, né? Se a gente tivesse feito aqui, ó, se a gente ao invés de ter traçado a superfície de controle aqui, se a gente tivesse traçado a superfície de controle assim, ó, a gente teria uma normal unitária aqui, né? Certo? E o vetor velocidade entrando ali, a gente ia ter um ângulo aqui, né? Teta, que a gente ia ter que se preocupar com uma projeção de V em dA ali, tá? Quando a gente faz essa... Quando a gente simplesmente escolhe ali, ó, perpendicular, né? Dessa forma aqui, ó. Aqui em 1, aqui em 2 e aqui em 3, o V vezes o dA vira simplesmente velocidade vezes a área, tá? Certo? Então essa projeção aqui vai virar simplesmente a velocidade vezes a área. Tá? Certo? Então o dA aqui eu já tirei, né, de fora do somatório, já resolvi o somatório aqui, ó, né, para cada... na verdade aqui nem precisava desse dA, né, porque aqui já saiu da integral, né? Então deixa eu até tirar isso daqui. Não vou esquecer. Pronto. Certo? Então, ó, que eu fiz aqui, né? Resolvi o somatório, mas mantive aqui, ó, o produto escalar aqui, tá? E aqui tem um que é 4, né? Então a gente tem V1A1. Ó, eu ainda não estou resolvendo, né? Eu estou nessa parte aqui, né? Resolvi a integral. Assumi que o escoamento era uniforme, né? Mas ainda não, já tirei do somatório, resolvi o somatório, mas ainda não fiz as projeções. Ó. Lembra aqui, né? Não fiz ainda a questão do sinal. V1A1, que é aqui, né? Então aqui tem V1 e aqui está a área 1 associado, né? Aqui tem o V2, aqui associado ao V2 a área 2. Aqui está o V3 e associado aqui a gente tem uma área 3. Tá? E somando com isso tudo, tem uma vazão 4, que ele já falou quanto que é a vazão aqui, 0,3 metros cúbicos por segundo.
Tá? Então está todo mundo aqui, né? Aqui em 1, em 2, em 3, tá certo? E o Q4 aqui, que é o furo, né? Beleza? Então, como a gente fez aqui, né, essa escolha aqui, ó, o volume de controle em 1, né? Normal aqui, a velocidade está paralelo à área aqui, né? A normal unitária de área para fora, aqui também no 2, olha lá, o V2 a 2 e o V3 a 3. Isso foi consequência dessa escolha aqui, né? Tá? Foi uma consequência dessa escolha aqui para o volume de controle, tá? Certo? A gente pode fazer isso, a gente pode traçar o volume de controle perpendicular aqui, né, normal ao vetor velocidade em todos os locais, tá? Certo? Então, ó, a velocidade média em 1, a projeção do vetor velocidade média em 1 na área 1 vai ser simplesmente menos V1 a 1. Por que menos? Né? Porque está entrando, V1 está entrando ali, né? O fluido está entrando em 1, é o único lugar que ele entra aqui. 2 a gente assumiu, né? Ele não falou aqui, ó, em 2 a gente não sabe, na verdade, né? Isso daqui ainda é uma dúvida. Porque ele não falou, ele está pedindo para achar a velocidade em 2. A gente não sabe se o fluido faz isso ou se o 2 é uma entrada. Tá? Quem vai dizer isso é o balanço de massa. Tá? A gente só sabe se o fluido sai ou entra aqui se o balanço de massa for respeitado, né? Se a continuidade for respeitada. É o que a gente está fazendo aqui. Tá? A gente não pode ter criação de massa aqui nessa junção. Né? O que entra tem que ser igual ao que sai. Então é o sinal de 2 aqui que vai dizer se entra ou sai. Ele assumiu que sai aqui, ó, por hipótese, mas vamos ver se isso está certo. Tá? Então está aqui, ó, assumindo que o fluido está fora, né? O 2 aqui, ó, né? A projeção do V em A2 é mais V2 A2, né? Porque estão na mesma direção, e o 3 é a mesma coisa. Tá? Bom, agora a gente volta lá e substitui, ó, né? Na continuidade, né? Essa aqui é a equação da continuidade. Para escoamento incompressível. Tá? E aí, para cada um dos termos, está aqui, né, substituindo aqui, né, cada um dos termos, né, que a gente acabou de fazer, né, cada uma dos produtos escalares, e a gente isola o V2, que é o que a gente quer saber, né? Certo? A gente tem todos os outros termos, sabe que tudo é igual a zero, porque a continuidade para o escoamento incompressível tem que ser assim, né? E aí a gente isola o V2, ó, certo? Substitui V1, a gente tem um A1, V3, A3, tem a vazão 4 e tem a área 2. A gente chegou numa velocidade de menos 4,5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que em vez do vetor velocidade estar para fora, na verdade ele está para dentro, tá? Para respeitar a continuidade. Porque se ele estivesse para fora aqui, a gente ia estar criando massa, né? A gente ia estar tendo menos massa do que o que entra, né? Mais massa saindo do que mais massa entrando do que saindo. Então o sinal tem que ser negativo para respeitar a conservação da massa. Tá? E aí a gente pode até verificar, né? Como a gente sabe que o 2 agora entra, por onde entra? Aqui e aqui em 2. Por onde sai? Aqui e aqui. Então a continuidade, ela diz que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Tu lembra? Voltando aqui alguns slides. Ó. Aqui, ó. Para o escoamento incompressível, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Tá? Aqui já fazendo aqui a projeção, né, da velocidade na área, certo? Então, todo mundo que entra fica negativo e vai para o lado de lá. Tá? Então, é o que eu fiz aqui. Ó, vazão que entra, V1 a1 mais V2 a 2, tem que ser igual à vazão que sai, V3 a 3 mais vazão 4, né? Então, aqui sai, aqui entra e aqui entra, tá? Então, V1 a 1, né? Velocidade 1, 5 metros por segundo, área 1, 0,2 metros quadrados, isso aqui deu 1, né? 5 vezes V0,2. V2 a 2 deu 0,9, então aqui a gente tem 1,9. E na saída a gente tem o V3 a 3, né? Aqui o V2 a gente inclusive acabou de determinar aqui, né? E na saída a gente tem o V3 a 3,
certo? 1,8 mais 0,1, que é a vazão pelo furinho lá, né? Então, aqui, 1,9. Então, realmente, a vazão que entra, metros cúbicos por segundo, é igual a vazão que sai, metros cúbicos por segundo, tá? Entenderam? Alguma dúvida aí nesse exercício? Certo? Tranquilo, né? Aí, ó, agora, eu quero resolver esse daqui, porque eu acho ele muito representativo, porque ele tem um perfil de velocidade, ó, que ele não é uniforme, só para vocês verem como é que faz isso. Ó. Aqui, ó. O Rzinho aqui, ele é o eixo R, né? E o eixo X está aqui ao longo do tubo. Então, o U2, aqui a gente tem uma seção 2 e uma seção 1. O U2, a velocidade, a componente horizontal da velocidade em 2 é o U máximo. O que é o máximo? É essa velocidade aqui, ó, lembra? Que eu falei para vocês que eu vou explicar esse perfil de velocidade, né? Esses perfis assim, né? O parabólico aqui. Mas vocês observam que pela continuidade a gente tem um ponto, né, do escoamento que a velocidade é zero e um ponto do escoamento que a velocidade é máxima, tá? Então ele está dizendo, e isso a gente vai ver, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente, que a velocidade em 2 é dado pela velocidade máxima vezes 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão dessa parábola. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Quando R é igual a zero, aqui, ó, se esse Rzinho é igual a zero, significa que a gente está aqui no meio do tubo, né? Na linha de centro aqui do tubo. E aí, o 2 é igual ao máximo. Beleza, né? Então, para R igual a zero, essa expressão aqui me retornou o máximo, que é esse vetor aqui, velocidade. Quando Rzinho igual a Rzão, né, onde Rzão é o raio do tubo, esse termo aqui vira 1, né, Rzão sobre Rzão igual a 1, aqui zero, e a velocidade é zero. Então, também beleza. U igual a zero, em Rzinho igual a Rzão. U igual ao máximo, em Rzinho, em Rzinho igual a zero. Tá? Entenderam? Rzinho igual a zero, tá? Beleza? Então, esse é o perfil de velocidade. Isso daqui a gente vai ver, né? Como chegar nisso, mas para o escoamento laminar em um tubo. Tá? Depois a gente vai analisar isso com mais calma. Mas por enquanto aceitem isso. Depois a gente vai ver como é que se chega nessa expressão aqui. Bom, então aqui, ó, escoamento incompressível em regime permanente, aqui, ó, laminar, tá aqui, ó. Então, laminar só para justificar, né? Só estou falando que é laminar para justificar esse perfil parabólico. De água se desenvolve um tubo reto, tendo raio R, né? Raio Rzão. Então tá aqui o raio do tubo. Na seção 1, o perfil de velocidade é uniforme. Então tá aqui, né? Igual a uma constante U, lembra que eu falei? Que às vezes ele pode chamar esses perfis de velocidade simplesmente de uma letra sem subíndice, né? Então ele está dizendo aqui, ó, U1 igual a U aqui, uma velocidade média, tá vendo aqui, ó? Tá? E é paralelo ao eixo do tubo sempre, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. A velocidade média está aqui paralelo ao eixo do tubo aqui, né? Tá? Certo? Na seção 2, o perfil de velocidade é axissimétrico, ou seja, em θ, né? Se você pegar um θ ali, ele vai ser simétrico e sempre parabólico, né? E parabólico, com velocidade de zero na parede do tubo e velocidade máxima na linha de centro. Ele quer saber como que a velocidade Uzão e o máximo estão relacionados, né? E também, né, como a velocidade média em 2 e o máximo estão relacionados, tá? Então, como essa velocidade aqui está relacionada, aqui vai ter uma velocidade média, né? Certo? Que eu posso associar a essa vazão aqui, tá? Então, como essa velocidade vai estar relacionada. Então, o que a gente faz aqui? Primeira coisa, né, a gente tem que identificar um volume de controle.
Então, aqui já estava marcado, né, o volume de controle em torno aqui de uma região do fluido que eu quero analisar, tá vendo? Tá? Beleza? Deixa eu apagar tudo aqui. Fazer isso. É essa linha marrom ali, né? Tá? O volume de controle é justamente essa linha tracejada aqui, ó. Tá? Que está na parede do tubo, né? E está aqui nessa região, numa região 1 aqui e numa região 2 aqui, tá? Certo? Então eu peguei um trechinho ali do escoamento, né? Peguei um trechinho do fluido ali e estou analisando, tá? Beleza? Então, tá ali identificado o volume de controle, né? E aí, pegando aqui, ó, o teorema do transporte de Reynolds para a conservação da massa, quando a gente aplica a hipótese de escoamento incompressível, automaticamente esse termo aqui zera, porque a derivada da massa específica é zero. Esse cara aqui vai para fora e ele é simplificado também, né? Então esse termo aqui simplifica com zero, que está aqui do lado direito, e a gente fica que essa integral aqui vai ser igual a zero. Tá? Beleza? Ou, né, aí vai a gosto do freguês também, né? Se você quiser chamar o elemento de área de dA, ou também você pode chamar de uma normal unitária vezes dA também, tá? Tanto faz. Tá bom? Aí a gente tem que aplicar essa relação aqui nas superfícies de controle, onde o fluido passa pela superfície de controle, né? Beleza? Então, na entrada 1, o perfil de velocidade é uniforme. Aqui, ó, V1 é U, certo? Pela nossa notação aqui, né? Enfim. E o V2 aqui, ó, esse vetor velocidade 2, ele depende de R, ó. Tá? Então é o que está aqui, ó. O máximo, né? 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado. Certo? Ó, na superfície de controle 1, a coisa é fácil. Por quê? Na verdade, não precisava nem desse ρ aqui, né? Nem desse ρ aqui, nem desse ρ aqui, porque o escoamento é incompressível, né? Ele está aqui de gaiato aqui, mas ele pode sair fora. Tá? Aqui também pode sair fora, né? Se quiser, tá bom? Beleza? Como o escoamento foi incompressível, ele pode sair ali e é simplificado. Talvez eu tenha mantido aqui, não vai fazer diferença, né? A única diferença é que se eu mantiver o ρ ali, eu vou conseguir calcular o m ponto, que é aquilo por segundo, né? Que é a vazão máxima. Se eu não tiver o ρ, eu tenho o Q, que é metro cúbico por segundo, tá? Certo? Mas não está errado fazer isso. Só que a gente pode simplificar o U aqui, tá? Beleza? Bom, aí, ó, na superfície de controle 1, que é essa superfície de controle aqui, ó, tá? Então aqui a superfície de controle 1, a gente tem menos ρ1 U A1, né? Por que U? Porque a gente tirou essa velocidade daqui porque ela é uniforme, né? Tá? E a massa específica também é constante, então, e o menos aqui, né? Lembra, né? O dA para fora, normal unitária sempre para fora, e o vetor velocidade no sentido contrário ali, tá? Beleza? Então, menos ρ1 A1, tá? Na seção 2, a velocidade não é uniforme. Presta atenção, ó. Aqui, ó. Aí a gente tem. Opa, aqui faltou um. Deixa eu só arrumar isso daqui. C2. Então, na superfície de controle 2, aqui, ó, ele está dizendo, ó, que o perfil de velocidade não é uniforme. A gente não pode fazer essa simplificação aqui, né? Tirar o V de dentro da integral. A gente tem que trabalhar nele, tem que cair dentro, né? E aí a gente tem que saber, a primeira coisa, né, quem é esse elemento de área dA aqui? Ó, se eu pegar uma seção transversal do tubo, de área A, né, e eu quiser fazer um elemento de área dA para integrar ao longo dele, ó, quem que é o dA? É o 2πr, né, que é a circunferência desse aro aqui, vezes dr. Tá? Então tá aqui, ó, dA2, 2πr, dr. Entenderam? Sacaram isso aqui, ó? 2πr vai dar toda a circunferência. E eu peguei um arozinho de espessura dr. E aí eu vou integrando ao longo desses drzinhos e soma tudo depois, né? Tá? Beleza?
Tá claro isso, gente? Sim, professor. Beleza. Beleza, Vitor. Então, ó, substituindo aqui, ó, o dA ali, e o nosso perfil de velocidade que foi dado vai entrar aqui, ó. O ρ saiu da integral, né? O ρ2 vai ser igual a R1, no final das contas ele tem que ser, tá até aqui embaixo, né? Mas aqui, ó, o U2 está aqui, ó. Tá? Então essa integral, deixa eu apagar aqui. Essa integral aqui, usando esse elemento de área dA com esse perfil de velocidade, ele resultou nessa expressão aqui, né? Integral na superfície de controle 2, de U2 de R, 2πr dr, tá? Beleza? Tranquilo, né? Eu acho que assim, num cálculo meio isso aqui, né? Certo? Então, da conservação da massa, na verdade, esse ρ aqui está aqui, ele vai sumir. Eu já poderia ter tirado ele lá atrás, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Que esse ρ está entrando aqui, mas poderia ter saído fora. Da conservação da massa, para o escoamento incompressível, a gente tem essa relação. A gente já identificou quem é a integral na superfície de controle 2 e já identificou quem é a integral na superfície de controle 1. Tá? Beleza? Então é só somar ali, ó. Olha lá, ó. Certo? Aqui é a integral na superfície de controle 2, aqui é a integral na superfície de controle 1. Tá? Bom, aqui eu já poderia ter simplificado, né? Isso que eu estou cortando direto, porque escoamento é incompressível, massa específica não varia, esse cara aqui foi embora. Então tá aqui, ó. Resolvi essa integral, né? Certo? O máximo 1 menos rzinho ao quadrado sobre rzão ao quadrado. Ela aqui, ó. Tirei o 2π, o máximo, desculpa aqui, né? A única coisa que eu fiz foi tirar quem é a constante de dentro da integral, né? Esse cara aqui. E o máximo, né, que vai entrar ali, né? Ele saiu de dentro da integral, tá aqui fora, né? Então, integral de 0 a rzão, 1 menos rzinho, rzão ao quadrado, rdr, tá? Menos a 1 vezes u, né? A massa específica foi embora. Então, integrando, ó, certo? Uma integral tranquila, né? Nenhum mistério aqui, né? Esse r que multiplica 1 vai virar r ao quadrado sobre 2, e aqui vai aparecer um r ao cubo, né? Distribuindo aqui o r aqui dentro, né? Aí vira r ao quadrado, a quarta sobre 4 r ao quadrado, tá? Rzão ao quadrado, né? Por causa desse quadrado aqui que desceu ali, né? Que eleva também o denominador. Então, isso de 0 é rzão. Certo? Menos π, rzão ao quadrado, u, né? Que é a área 1 aqui, né? Tá? Certo? Então, esse cara aqui é a área 1. Beleza? Então, a gente ficou com essa relação aqui, ó. O máximo é 2 vezes a velocidade média aqui em u, em 1. Tá? Porque é só substituir aqui, né? Se a gente substituir o rzão aqui ao quadrado e o rzão à quarta aqui, e fazendo a conta aqui, eu já, enfim, o π aqui vai embora, né? Certo? Não mostrei aqui, tem um pulo grande, né? Se só vocês pegarem aí e fazerem as devidas substituições, vocês vão ver que essa relação aqui aparece naturalmente a partir daqui de cima. Aí é o seguinte, ó. Se a massa específica e a área forem constantes, a velocidade média é a mesma para todo o volume de controle. Isso é uma consequência da continuidade. Tá? Então, se a área não varia para o escoamento em regime, para um escoamento incompressível, olha aqui, ó, para o escoamento incompressível, a gente tem aquela relação, né? O que vem naturalmente dessa integral. Inclusive é o que a gente está resolvendo aqui, né? O V vezes dA, para o escoamento uniforme, esse cara aqui é U ou V, né? Vezes a área, certo? O escoamento uniforme compressível, essa integral vira U vezes a área. Se eu tiver um trecho aqui, ó, 1 e um trecho 2, todo ele uniforme, como a gente fez só aqui no trecho 1, se eu tivesse feito aqui no trecho 2 uniforme também, a gente ia ver que U1 a 1 igual a U2 a 2. Tá? Essa é uma das consequências mais importantes da continuidade. Certo? Então, se o escoamento fosse todo uniforme num tubo de área constante, então a área vai embora, a velocidade uniforme não varia. Certo?
Então, eu estou dizendo aqui que o Uzão, ele vai ser o mesmo aqui e ele tem que ser o mesmo aqui. Ele tem que ser a mesma velocidade média desse escoamento, que é uma consequência do escoamento em regime permanente, incompressível, com perfis de velocidade uniforme. Então, o 1 vai ser igual ao 2. Tá? Então, esse U aqui, 1, tem que ser igual à velocidade média U em 2 aqui, por causa da continuidade. Você não pode ter variação de... Se não tem variação de área, a gente não pode ter variação de vazão volumétrica, então as velocidades têm que ser iguais. Então, a velocidade máxima vai ser igual a 2 vezes a velocidade em 1 aqui, né? E eu chamei aqui, né, o V2, eu disse aqui que o V2 era a velocidade média em 2 aqui, eu poderia ter chamado de U2 também, que vai ser igual a 2 vezes o V2 ali. Tá? Certo? Então, essa a gente chegou aqui da continuidade, mas isso daqui é uma coisa que a gente vai demonstrar também lá na frente em análise diferencial, que a velocidade máxima do escoamento, essa velocidade aqui, ó, ela é 2 vezes a velocidade média. Então, se eu traçar aqui uma velocidade média aqui, ó, ela vai ser, a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade média. Ou, se você quiser, né, a velocidade média em 2, que vai ser igual a U, que vai ser igual à velocidade média em 1 por causa da continuidade, né, é o máximo sobre 2. Tá? Então, essa relação aqui é importante, porque a gente consegue já... Isso para o escoamento laminar, né? Então, cuidado. Isso vale para o escoamento laminar. Certo? Então, a velocidade média em qualquer ponto do escoamento, quando ele está sujeito a essas hipóteses aqui, então a velocidade média é a velocidade máxima sobre 2, ou a velocidade média é 2 vezes a velocidade máxima. Ou, desculpa, a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade média. Tá? Beleza? Então aqui, né, desse exemplo, a gente viu vários conceitos importantes. Um conceito muito importante é esse aqui, né? Se o tubo tem a área A1 igual a área A2, a velocidade V1 tem que ser a velocidade V2. Se um tubo, ele aqui, ó, tem a área A1, aqui a área A1, aqui a área A2. Se esse escoamento aqui, ó, eu vou fazer um desenho aqui. Então eu tenho um tubo que ele vai afunilando assim, ó, tem um funil. Aqui a gente tem o escoamento entrando aqui. Uma superfície de controle aqui nesse funil, né? Aqui eu tenho a área 2 saindo e a área 1 entrando. Se o escoamento for incompressível nesse caso, com área 2 menor que área 1, e a gente sabe que a vazão é V1 a 1 e aqui V2 a 2. Quanto tem que ser a velocidade em 2? É maior, é menor ou é igual à velocidade 1? O que vocês acham? Eu tenho um tubo aqui, ele está afunilando. A continuidade, o escoamento incompressível, diz que a vazão volumétrica tem que ser igual. Se a área diminui, Velocidade aumenta. a velocidade aumenta, exatamente. Então, essa é uma consequência clássica da continuidade. Tá? Então, se a área diminui, a velocidade aumenta. Não sei se vocês já viram isso lá em física também, né? E o inverso é verdadeiro. Se você tem aqui um funil ao contrário, né? Um bocal, e aí a gente tem o escoamento aqui, né? Entrando ali, área 1, área 2. Então, se a área 2 é maior, a velocidade diminui. Tá? Certo? Bom, aí é uma coisa importante também, né? Essa relação velocidade média é a metade da velocidade máxima, é válido para esse perfil de velocidade. Então, tem uma série de restrições aqui, né? Primeiro, escoamento ser incompressível, em regime permanente e laminar. O tubo tem que ser reto, né? Para esse perfil de velocidade aqui se formar. E o perfil de velocidade tem que ser parabólico, tá?
Se o perfil de velocidade fosse alguma coisa assim, né, que não fosse parabólico, ó, por exemplo, aí a gente não pode dizer, né, que essa relação é válida, tá? Lembra que a gente chegou nessa relação integrando esse perfil de velocidade aqui, né, nessa área, tá? Beleza? Aqui, ó, só para ficar registrado também, fazer um exemplo aqui antes da nossa pausa, do escoamento transiente. Tá? É o seguinte, ó, você tem um tanque aqui de 0,5 m3, que ele tem 800 kPa, ele está pressurizado ali dentro a 800 kPa, tá? Beleza? Um tanque pressurizado, a 15 graus Celsius. Então, em T igual a zero, o ar começa a escapar do tanque através de uma área aqui em 1, ó, com área de uma válvula aqui em 1 com área de 65 milímetros quadrados. Tá? Então tem uma válvula aqui em 1, ela é aberta e o ar começa a escapar. O ar passando pela válvula tem a velocidade de 300 metros por segundo e massa específica de 6 kg por metro cúbico. Ele quer saber a taxa instantânea de variação da massa específica em T igual a zero. Por que taxa instantânea? Né? Porque se a gente fosse... Isso é para simplificar a vida, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a massa específica vai diminuindo. Você vai perdendo massa aqui dentro, né? Então a massa específica aqui para esse volume, você vai tendo menos massa aqui. Tá? Mas se você considerar em T igual a zero, aí você considera que nesse tempo a massa específica ainda era 6 kg por metro cúbico. No tempo T igual a 2, aí a gente tem que fazer conta para saber quanto que será a massa específica, tá? Então vamos assumir propriedades uniformes, né? Tudo no tanque aqui, né? Então massa específica é constante, uniforme ali, né? E um perfil uniforme de velocidade aqui na saída. Então, de novo, né? A nossa famosa aproximação do perfil de velocidade uniforme ali na saída, tá? Bom, agora a gente vai ter que trabalhar com todos os termos. O escoamento não é mais incompressível, tá? Mas, pela nossa hipótese de tudo ser uniforme, pelo menos a gente consegue tirar, pelo menos consegue simplificar as integrais. Ó. Então, olha só, a massa específica é uniforme, ela sai aqui de dentro da integral, né? Ao longo de todo o volume de controle, ela não varia, então ela pode sair ao longo de dentro da integral, mas ela não pode sair de dentro aqui da derivada do tempo, porque ela está variando no tempo, tá? Beleza? E aí, a integral no volume de controle do dV é o próprio volume do tanque que foi dado aqui, ó, 0,05 metros cúbicos, tá? Então, D da massa específica volume, dt, igual a essa integral que agora a gente vai trabalhar nela, né? Então, primeiro a gente trabalhou nessa primeira integral aqui no tempo, ficamos com essa relação aqui, tá? Então, vamos trabalhar na integral de superfície agora. Então, é o único lugar, né, que massa cruza o volume de controle na superfície 1 aqui, né? Então tá aqui, ó, dei um zoom, né? V1 a 1 aqui é positivo, certo? Então essa integral aqui na superfície de controle 1, né, na área 1, é ρVdA, mas vai ser positivo, ó, aqui eu resolvi essa projeção. Mas como o escoamento é uniforme em 1, né, tanto para massa específica quanto para velocidade, todo mundo aqui pode ser simplificado, né? Pode sair da integral. Então, ρ1, V1 a 1, tá? Beleza? Onde V1 também, se quiser, é chamado um V barra aqui, né? A velocidade média uniforme ali em 1, tá? Certo? Aí a gente coloca tudo junto aqui, ó. dρ volume no volume de controle dt, mais ρ1, V1 a 1, tá? Não tem entrada em lugar nenhum, só tem saída, né? Igual a zero, tá? E aí observa que como ele falou isso daqui, ó, que ele quer saber a taxa instantânea de variação de massa específica em T igual a zero, a gente conseguiu tirar essa massa específica de dentro da integral aqui, né? Porque senão, se essa massa específica, se você quiser saber entre, sei lá, 0 e 5 segundos, em 3 segundos a massa específica já não vai ser mais essa. Inclusive até aqui, né? Certo? Então seria um ρ. Bom, se bem que aqui ele está dentro da derivada da temperatura, do tempo, tudo bem. Mas aqui o ρ ia variando, né, com o tempo. Então a gente ia ter que achar uma expressão para massa específica com o tempo. Mas aqui, como ele está pedindo, ó,
a taxa instantânea, né? Então, em T igual a zero, você assume que ele é 6 quilos por metro cúbico. Tá? E toca a vida. Aí isso é uma simplificação do problema, certo? Então, como V é constante, né? A gente joga o V aqui para baixo, tá? Para o denominador, né? Então, dρ dt é menos ρ1 V1 A1. Aí a gente tem o ρ1, tem o V1, tem o A1 e tem o volume do tanque. Então, em T igual a zero, a massa específica está diminuindo a uma taxa de 2,34 quilos por metro cúbico por segundo. Então, quer dizer que no segundo seguinte, no próximo segundo, em um segundo, a massa específica vai ser 6 menos 2,34 quilos por metro cúbico. Tá? Agora, isso é em T igual a zero, né? Eventualmente, essa taxa pode ser exponencial, alguma coisa assim. Então, quando ele fala que ele quer a taxa instantânea, isso aqui é a taxa em T igual a zero. A gente não sabe se isso se mantém constante. Eventualmente, à medida que a pressão vai diminuindo, a queda de massa específica com o tempo também diminui, né? Isso daqui você pode assumir que é linear, ou aqui, né, o ρ com o tempo, ou eventualmente ela pode ser uma exponencial, assim, né? Isso a gente, daqui desse enunciado e desse problema, a gente não tem como saber o que está acontecendo. Como ele pediu a taxa instantânea, a gente só tem como saber em 0 segundos. Tá? Então, talvez até nem em 1 segundo, se a queda for muito brusca, assim, né, se for uma exponencial muito brusca, antes de chegar em 1 segundo, a taxa já não seja essa. Tá? Mas em 0 segundos, instantaneamente, naquele tempo, a massa específica está caindo a 2,34 quilos por metro cúbico por segundo. Certo? Entenderam, galera? Alguma dúvida aí? Eu vou deixar nesse slide aqui, apagar tudo. Tudo beleza? Vamos dar uma paradinha aí, quem quiser aproveitar para tirar dúvida.